Olá, tudo bom? Eu vou resolver um exercício, o exercício 2 da lista das aulas 3 e 4 do Chesterton, tá? Biologia 2. E nessa questão a gente tem, é uma questão de somatória, né? Então a gente tem os itens 1, 2, 4, 8 e 16, quase contei errado, não sei mais ver número, eu sou biólogo. E aí eu vou explicar para vocês essas anotações que eu fiz aqui, beleza? Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Pro item número 1, tá? No exercício ele fala que as mutações ocorrem de forma dirigida. E isso não é verdade. As mutações são eventos totalmente aleatórios. E aí eles são selecionados pelo meio, tá? Então elas não ocorrem para o meio, beleza? Então mutações são aleatórias, com isso a gente já classifica um como incorreta, beleza? Na 2, ele está falando que as mutações desvantajosas não sofrem efeito da seleção natural. Na verdade, isso é totalmente falso, porque uma mutação desvantajosa é igual a uma seleção natural negativa. Então, a seleção atua negativamente contra esse indivíduo. Tá? Então, muito provavelmente, esse indivíduo ou vai deixar poucos descendentes ou não vai deixar nenhum descendente. Beleza? Então, mais um item incorreto. Na 4, falei que eu não sei contar, perdão. A seleção natural é independente do ambiente e sempre atua com a mesma intensidade. Cara, a seleção natural, ela depende 100% do ambiente no qual você está falando. Né? As pressões seletivas de um deserto nunca vão ser iguais a de uma floresta amazônica, por exemplo. Beleza? Então, isso também está incorreto. Beleza? Na 8, a 8 é um item que gera bastante controvérsia, né? A minha caneta aqui vai fazer seleção natural agora, beleza? Quanto mais fraca for a seleção natural, na verdade eu vou ter que desenhar outro quadrinho desse aqui, e o item está falando que quanto mais fraco for a seleção natural sobre uma determinada característica, maior será a sua variabilidade genética. E aí a gente, nesses quadrinhos aqui que eu estou pintando as bolinhas agora, a gente vai ver que isso está totalmente correto, beleza? E por que que isso está totalmente correto? Vamos pensar que aqui nesse ambiente 1, tem o ambiente 1 e o ambiente 2 aqui, tá? Nesse ambiente 1, eu sou a seleção natural que eu quero indivíduos mais escuros, tá bom? Se eu quero indivíduos mais escuros, eu vou eliminar os indivíduos mais claros, certo? Os indivíduos que são médio escuros aqui, né, que eles foram feitos com lapiseira, não com caneta preta, eles vão ser selecionados, mas eles vão ser selecionados mais ou menos, tá? Posso matar 2 deles aqui e deixar um vivo. Isso me deixou com... eu tô só avisando, né? Eu tô simulando uma seleção natural forte. Eu tô ficando aqui com 4 indivíduos. Desses 4, 3 deles, ou seja, 75% deles têm a característica da seleção natural e que a seleção natural quer, né? E indivíduos que não têm a característica desejada pela seleção, só sobrou um, né? De todos os que eu pintei ali. Ou não pintei, na verdade, né? Mas só sobrou um. Então, poucos indivíduos que não têm a característica extrema que a seleção natural quer, eles vão sobreviver. Isso é uma seleção natural forte. Olha a variabilidade genética aqui como ficou, tá? Ela não ficou muito baixa. Digamos que esses caras são azão, tá? E esse carinha aqui, ele é azão. Sobrou só um azinho no meio de uma população inteira, tá? Enquanto que se eu estou pensando numa seleção natural fraca, tá? Que vai ser esse meu item 2 aqui, eu vou matar poucos indivíduos que não têm aquela característica ideal para o ambiente, tá bom? Então isso faz sobrar todos os que a seleção natural quer, que são os azão, só dando exemplo com genes, tá bom? Vão sobrar alguns com azinho e outros com azão. Repara que aqui eu tenho uma variabilidade genética
muito maior depois da atuação da seleção do que num ambiente que eu tenha seleção forte. Então, uma seleção fraca, ela realmente deixa uma variabilidade genética maior ocorrer naquele ambiente, beleza? Então a 8 está correta. Na 16, a gente tem a seleção natural, a gente tem, né, a afirmação de que a seleção natural ao longo das gerações tende a aumentar a frequência dos indivíduos portadores do fenótipo mais apto. Vamos lá. Eu estou falando aqui que o A é mais vantajoso que o B, beleza? O A é mais vantajoso que o B e eu tenho dois indivíduos 1 aqui, tá? Eu coloquei um D aqui de uma legendinha, né? Se o A é mais vantajoso do que o B, isso significa que esse A ele consegue gerar mais descendentes. Então vou gerar a segunda geração, vai ter indivíduos 2A, beleza? E aqui no B, ele tem menos vantagem do que o primeiro, ele conseguiu deixar só um indivíduo com a característica B. Repara que na primeira geração eu tinha 50% de cada um, beleza? Na segunda geração eu já passei a ter 75% com a característica mais vantajosa. Então eu aumentei a frequência da característica mais vantajosa, né? Então aqui são os descendentes. Eu aumentei a frequência da característica mais vantajosa na minha população final, beleza? Que sobrou aqui só 25% do que é menos vantajoso, digamos assim. Não que apresente prejuízo, mas é menos vantajoso do que A, beleza? Então, o item 16, ele também está correto. Se essa daqui é uma questão de somatória, a gente tem 16 mais 8, que eu acho que dá 24, tá? Essa é a resposta da soma de pontos dessa questão, beleza? Então, muito obrigado e bons estudos!